Marcos 16, a partir do verso 15. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, me dê graça, me dê sabedoria, instrução, orientação suficiente para que eu seja a boca do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por esses dias, se eu não estiver enganado, na quarta-feira, nós pensamos a respeito da mulher do fluxo de sangue. Se não foi quarta, foi domingo que passou. Foi por esses dias. E o texto, e eu me lembro bem, eu enfatizei no versículo que dizia: ouvindo falar que Jesus estava passando naquela região. Ouvindo falar. Quer dizer, alguém pregou para aquela mulher. Alguém falou para aquela mulher: olha, Jesus está passando na região. Era uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. 12 anos com hemorragia. O texto ensina que ela gastou o que ela tinha, procurando tudo quanto foi tipo de médico, e não deu resultado na vida dela. E a Bíblia, ela é muito detalhista. Lucas, o médico Lucas, ele é muito detalhista quando ele diz assim, não melhorando, indo ainda a pior. Quer dizer, não melhorava, mas a situação dela piorava cada vez mais. Era uma mulher que estava tentando do jeito dela viver a vida dela, resolver os problemas dela, e a Bíblia ensina. Você já ouviu falar da areia movediça, não ouviu? Não sei se você já se deparou com alguma areia movediça, mas a areia movediça, ela vai, à medida que a pessoa vai se mexendo, vai se movimentando, ela vai afundando mais e mais e mais. É igual, por exemplo, numa estrada de terra, numa estrada de chão vermelho, por exemplo, quando chove, que o carro vai sendo movimentado, e parece que quanto mais movimenta, mais o carro afunda. A vida dessa mulher estava desse jeito. Quanto mais ela tentava resolver a história dela, do jeito dela, mais ela afundava. Ia afundando. Ia afundando. Até que alguém fez o que Jesus ensinou que devia ser feito. Vão e pregue o evangelho. Em todo mundo, pregue o evangelho. Nós não sabemos se quem falou para aquela mulher de Jesus conhecia de fato Jesus, tinha uma vida com Jesus, era próximo de Jesus. Nós não temos muitos detalhes. Aliás, nós não temos detalhes a respeito de quem falou de Jesus para aquela mulher. Nós só sabemos que alguém falou de Jesus para aquela mulher. E isso eu acho importante nós olharmos nesse momento dessa reflexão, porque muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Muitas vezes nós não cumprimos com o nosso dever, com a nossa obrigação em relação a Deus, em relação à obra de Deus. Mas Deus sempre faz com que a obra dele prossiga. Deus sempre faz com que a obra dele caminhe. A obra de Deus, ela nunca para. Talvez os discípulos aqui até tenham feito o que foi feito com aquele cego na beira do caminho.
quando o cego gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos mandavam ficar quieto, fica aí na sua, não incomode o mestre. E aquela mulher mais e mais gritava, talvez, aquela mulher não, o cego mais e mais gritava. Talvez quem falou de Jesus para essa mulher nem tenha sido algum dos mais próximos a Jesus. E não importa, isso é exatamente o que nós devemos aprender no nosso dia a dia. Não importa se a pessoa tem uma carteirinha, uma credencial, se a pessoa tem um número de prontuário dentro de uma instituição, se a pessoa é um diácono, é uma diaconisa, se é músico, se é intercessor, não importa o que essa pessoa faz ou se ela não faz dentro da instituição, da denominação, não importa. O que importa é que a palavra de Deus seja anunciada. Essa chamada é dada a todos. É dada a todos. É claro que quando uma pessoa se envolve com uma estrutura de liderança dentro de uma denominação, essa pessoa ela sabe que sobre ela existem alguns deveres, algumas obrigações a serem observadas, a serem cumpridas. É necessário de ter algumas normas para que nós andemos da maneira mais organizada possível. Mas pregar o Evangelho, falar que Jesus faz, falar que Jesus fez, isso aí é uma obrigação de todos. Isso aí é um dever de todos nós. Independente se você é pastor ou se você não é pastor. Independente se você é músico ou se você não é músico. Independente se você é diácono ou se você não é diácono. Falar daquilo que Jesus tem feito deve ser a prioridade número 1 da nossa vida. Falar aquilo que ele tem feito na nossa vida. E aí entra aquilo que é importante nós sempre termos em vista. O nosso testemunho. Nós podemos até negar a ação de Deus na nossa vida, mas nós nunca vamos conseguir apagar o que Deus tem feito em nós. Nunca. Nunca nós vamos conseguir apagar. Cada pessoa tem o seu procedimento de vida e as pessoas podem sim negar Jesus, as pessoas podem negar a fé, as pessoas podem negar a instituição, podem negar a organização religiosa, as pessoas elas podem fazer isso, mas elas nunca poderão apagar o que Deus já fez na vida delas. Nunca. O salmista, em um dado momento, ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Em um outro momento está escrito, o que farei por tudo que Deus tem feito na minha vida. Então é uma coisa certa e é real. Deus tem trabalhado na vida de todos nós. Não tem ninguém aqui dentro desse templo que possa falar, Deus não tem feito algo na minha vida. Não tem ninguém. Todos nós, tanto os que estamos aqui quanto os que estão através da transmissão, alguma coisa Deus está fazendo. Por vezes Ele cura, por vezes Ele liberta, por vezes Ele muda a personalidade, muda o caráter da pessoa. Por vezes Ele restaura a vida da pessoa. Deus Ele vai fazendo, Ele vai agindo. Livramento, esses dias eu mandei um outro vídeo para os irmãos mostrando do livramento. Quantos livramentos que a gente recebe que a gente nem sabe que recebeu. Quanta coisa que Deus, ainda hoje, pela manhã, era o quê? 7 horas, 6 e alguma coisa, 7 horas, redondo fica mais fácil. Eu estava pensando em uma situação, e aí logo Deus falou no meu coração assim, já pensou que isso pode ser um livramento?
Na hora eu baixei a bola, na hora eu murchei, na hora eu fiquei na minha, falei, Deus, o Senhor pode estar me livrando de uma situação e eu nem estava entendendo. Muito obrigado. Aí eu agradeci, fiquei com a minha boca fechada, segui minha viagem e estou aqui com você. Quantas vezes Deus age na nossa vida? Então, por que o senhor está valorizando essa situação, pastor? Porque é comum a pessoa dizer, eu não sei pregar, eu não tenho conhecimento teórico necessário. Na maioria das vezes, quanto mais conhecimento a pessoa tem, menos ela faz. Estou acostumado a ver isso. Quanto mais a pessoa vai recebendo de bagagem, menos ela faz. Isso aí, você pode parar e fazer uma análise, você vai ver que o que eu estou dizendo procede. Então, não é o conhecimento teológico, teórico, não é as experiências que a pessoa tem, porque tem pessoa que tem experiência com o anjo, tem experiência com a nuvem, não é nada disso. É a pessoa, em primeiro lugar, verso 15, eu estou aqui com você. Em primeiro lugar, a pessoa está disposta a falar o que Deus tem feito na vida dela. Ela está disposta. Eu nunca fui no cemitério abrir corpo e comer vísceras ou comer cérebro de morto. Nunca fui. Graças a Deus eu também não vou. Mas tem gente que faz isso até hoje. Eu me lembro quando ia para os treinamentos lá em São Paulo, nos reuníamos na próxima Avenida São João, ali onde fica a Igreja da Graça, próximo a Conselheiro Nébias, foi onde iniciou a Cracolândia no Brasil. E eu ia ali. Eu não lembro a rua que ficava entre a São João e a Conselheiro Nébias. Tinha uma travessa que iniciava ali na São João. Tinha o hotel onde nós participávamos do treinamento. O pessoal se reunia no sábado à noite. Ali. Se reunia, enchia ônibus. E saía dois ônibus de gente que estava indo para o cemitério. Eles iam para o cemitério. O que eles iam fazer no cemitério, pastor? Fazia de tudo que você imaginar. E um pouco mais. Aí as pessoas estavam lá vestidas a caráter, eles estavam dentro da vibe deles, dentro da tribo deles, curtindo a vida do jeito que eles acham que é o melhor jeito de curtir. Curtindo entre os mortos aqueles que estão vivos, assim que a palavra ensina, né? Deixar os mortos para os mortos e viva aquele que está vivo. Pois bem, eu nunca fui atrás dessas coisas, mas eu tinha ali as minhas dificuldades, e entre as minhas dificuldades estava a bebida. Eu não canso de falar, eu vou ficar velho falando. Eu tomava minha pinga, tomava meu uísque, minha vodka, meu vinho. Era uma das coisas que eu fazia que não agradava a Deus. Era uma das coisas. E é uma das coisas em que eu fui liberto. Uma das coisas que Deus tirou da minha vida. Então, eu era pingaiada. Tem gente que não gosta que fale contra a bebida. Já até tive, por vezes, conversa que não entramos num acordo com um líder religioso também, que aprovava a bebida, e eu reprovo a bebida, e está tudo bem, a amizade segue a mesma. Quem gosta da bebida, que abraça a bebida e durma com a bebida. Eu sei o quanto a bebida faz mal na minha vida e quanto a bebida faz mal numa família. Então, abri mão da bebida já desde 98. Eu lembro. Então, eu não tenho testemunho para contar. Foi no cemitério, tomei 432 tiros e um foi igual ao do Trump lá, passou de raspão na orelha, só para ele ficar esperto. Não tem nada disso para contar. Mas eu estou sempre que tendo a oportunidade dizendo que Deus mudou a minha história, que Deus me libertou disso, daquilo outro. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo, eu converso. Vez por outra para pingaiada aí na frente,
Oh, preciso disso. Fala, então, você precisa disso, então você vem. Eu era pingaiado igual você. Mas eu quis mudança de vida e Jesus me libertou. Eu quis viver uma nova vida. Eu quis viver uma nova história. Eu quis ir para o céu e não para o inferno. E Jesus me libertou. E pronto. Então, o nosso testemunho ele tem que ser contado. Eu e a Márcia, nós temos um bom relacionamento conjugal. Temos as nossas dificuldades de ajuste ali, como qualquer outro casamento tem. Qualquer outro casamento tem dificuldades. Porque às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e até ajustava. Não conheço um casal que não tenha dificuldade. Não conheço. Todos têm que fazer os seus devidos ajustes. Então, nunca fui aquela pessoa que, e graças a Deus, e também nunca vou ser, espero em Deus que Ele me guarde e me proteja. Porque eu traía minha esposa, porque eu fazia isso, eu batia na minha mulher, eu maltratava minha mulher saía para trabalhar cedo e eu agia igual uma pessoa problemática com a minha esposa. Ai meu Deus, não, nunca fiz isso. Nunca fiz. Aquilo que eu conversei no altar, eu valorizo até hoje. Até hoje. E vai seguir assim. A não ser que de alguma forma, por algum motivo, alguma coisa mude lá na frente. Eu não sei como que o amanhã pertence a Deus. Mas eu não sou aquela pessoa que pode falar, testemunhar em relação a dificuldades conjugais ou extraconjugais. Mas eu sou aquela pessoa que pode fazer, e isso eu faço, testemunhar. Eu sou casado, eu valorizo o casamento, valorizo a minha esposa, valorizo o meu filho que está lá em casa, essas horas ele está dormindo lá em casa. Eu valorizo a família, eu valorizo aquilo que Deus fez, que não fui eu que fiz, foi Deus que fez. Igual eu vi a postagem da pastora Kátia ontem, 38 anos. Já teve problema, pastora Kátia? Verdade? Teve, Reginaldo? Não teve, né? Mulherada não dá trabalho, né? 38 anos juntos. Quer dizer, passando pelas dificuldades, vencendo. E isso nós temos que testemunhar. Um casamento que vai tudo bem tem que testemunhar, porque está cheio de casamento que vai muito mal. Está cheio de casamento que as coisas não acontecem. Está cheio de gente financeiramente que não conseguem encaminhar uma vida tranquila. Então, quem tem uma vida estabilizada tem que pregar, tem que anunciar. Uma vez veio uma pessoa, um líder religioso também. Ora para eu prosperar, porque eu estou com dificuldade financeira. Você está dizimando? Então, não estou, porque apareceu umas contas, estou pagando. Então não vai adiantar orar para você. Não vai. Você tem que fazer a coisa certa. Marcão, mal você, né? Não é eu, né? É a Bíblia. Não adianta eu querer ir na contramão da Bíblia. Então a pessoa precisa colocar a casa em dia, em cada situação, em cada questão. E essa pessoa, depois ela veio. Eu orei por ela para que ela viesse a praticar, voltar a praticar o dízimo, a oferta. Depois de um tempo ela me procurou. Valeu aquele puxão de orelha que você me deu. Hoje eu estou prosperando. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, todos nós, tendo muita teologia ou não tendo teologia quase que nenhuma, que alguma coisa tem, porque está no tempo, todo domingo pelo menos está no tempo, já ouviu alguma coisa. Nós temos algo para falar para as pessoas, para ensinar as pessoas, para ajudar as pessoas. Pregue o evangelho por todo mundo, a todas as pessoas. Está aí uma outra coisa que precisa de ser muito, muito bem trabalhada na vida de muita gente, de muito crente. Tem muito crente que só quer pregar o evangelho para o amiguinho, para a amiguinha ou para o familiar. E a Bíblia diz, pregue a todas as pessoas. Às vezes nós vamos ter que pregar para quem não é aquela pessoa que nós amamos, que nós
mas nós vamos ter que pregar, nós vamos ter que anunciar. E a pregação, ela se dá muitas vezes com palavras, mas em outras vezes, e na maioria das vezes, sem palavra, através da atitude, do comportamento. O testemunho, o nosso testemunho, ele fala muito mais do que a nossa palavra. Falar, outro dia eu mandei o vídeo do papagaio falando lá que o Palmeiras não tem mundial. Vocês viram? O papagaio fala, Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem. Só que o papagaio também, agora ele converteu. Você viu que eu mandei ele cantando um hino da igreja, né? O papagaio era corintiano, agora nem saber de Corinthians ele não quer mais. Ele converteu. Chega de Corinthians, ele está indo para a igreja o papagaio, cantando o hino. Irmão, irmã, falar qualquer um fala. É interessante que você para conversar muitas vezes com a pessoa ela fala, porque eu tenho fé, porque eu isso, porque eu aquilo, porque falar qualquer um fala. Não quero ser insistente ou repetitivo, mas sendo repetitivo, lá em São Paulo, nos treinamentos que nós fizemos, foi 1 ano de treinamento lá em São Paulo. Nós íamos no viaduto do Chá, não sei se você conhece ou não, e embaixo do viaduto, o que tem de gente que dorme ali embaixo do viaduto? Aquela Estação da Luz, até mesmo ali no Largo do Arouche, toda aquela região antiga de São Paulo, conversamos com muita gente. A maioria conhecia a palavra. A maioria não deixava a gente falar. A maioria falava para a gente do texto bíblico. Tinha gente que cantava o hino. Posso cantar um hino? Você pode, claro, canta aí. Eu gostava desse hino, a pessoa cantava o hino. Sabe? Então não é a pessoa falar. Porque falar eles também falam. E infelizmente estão lá no lixo. Estão lá mortos espiritualmente. Já falei, repito, uma ocasião, a pessoa sentada no lixo, lá em cima do viaduto da Estação da Luz, por baixo passam os trens, aí tem o viaduto, uma montanha de lixo. O rapaz sentado na montanha de lixo, tacando a seringa com droga no pé. Não sei que tipo de droga, não entendo desse assunto, não sei se era cocaína, não sei se era outra droga, não sei. Tacando a seringa no pé, no monte do lixo. Aquilo ali ficou gravado na minha memória. A pessoa está no lixo, mas ela não está conseguindo enxergar que ela está no lixo. Ela não está conseguindo enxergar que ela está vivendo o pior momento da vida dela. Mas ela por si só, ela não reage. Por quê? Porque o Satanás, a Bíblia ensina, ele cega o entendimento da pessoa. Ele faz com que a pessoa faça aquilo que é errado, acreditando que está fazendo o que é certo. Ele faz com que a pessoa, às vezes, até encha a boca para falar, eu sei que eu estou errado. Mas não é questão de saber que está errado ou não saber que está errado. Essa noite, o ex-marido da irmã Roseli, que mesmo sendo ex-marido, ela cuidou dele até o final da vida. Cuidou até o final. Morreu estando na casa dela, cuidando dele. Não tinha mais nada com ele enquanto marido e mulher, mas cuidou. Amanheceu morto. Por esses dias nós falamos de um outro colega nosso. Foi dormir, amanheceu morto. Não amanheceu mais para a vida. Quem é que sabe? Quem é que sabe? O nosso, só que se nós morrermos, nós morremos salvos. Amém? Nós morremos vivos com Jesus. Mas e aquela pessoa que não tem Jesus? Muitas vezes é um familiar nosso. E aquela pessoa que se afastou, que se desviou de Jesus? Que a Bíblia ensina, a Bíblia é clara, que quando uma pessoa se afasta, ela se desvia. 8 demônios vão para dentro da vida daquela pessoa, fazendo com que o estado dela fique ainda pior do que era antes. Quantas e quantas pessoas vivendo assim?
Agora, diante de tudo isso, eu podia ficar com você aqui até meio-dia conversando sobre as dificuldades que as pessoas elas enfrentam. Mas Jesus ele disse: vá e pregue. Vai e fale para qualquer pessoa, seja para aquela pessoa boazinha, para aquela pessoa correta, para aquela pessoa certinha, que faz tudo certinho, seja para aquela pessoa toda estrupiada, que faz tudo errado. Pregue e diga para essa pessoa: há uma saída, e o nome da saída se chama Jesus. Há um caminho, e o nome do caminho é Jesus. E se ela disser: ah, mas eu sou muito pecador, diga: o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O importante é que a pessoa ande na luz, como Jesus na luz está. É o evangelho dado para todas as pessoas, amigo ou não, colega ou não, familiar ou não, complicada, pregado. E aí, para nós finalizarmos a conversa, o verso de número 16 diz assim: quem crer. Teve um dia uma pessoa me chamou para fazer uma visita. Ô, pastor, você vai fazer uma visita? Tal hora meu marido está lá em casa. Eu vou. Essa é uma conversa muito bem resolvida. Eu costumo ir onde chama. Salvo alguma dificuldade interferir, atrapalhar. Do contrário, eu costumo ir. Não costumo, isso eu não costumo. Não é do meu costume. E onde eu não sou chamado. Isso eu não costumo fazer. Mas geralmente, 99% das vezes, a pessoa me chama, eu vou. Seja para ir em hospital, seja para ir fazer ofício fúnebre, seja para ir numa festinha de aniversário, numa festona, não importa. Seja para ir tomar um café. Aliás, essa semana a Eva me chamou, você me chamou para ir lá consagrar a casa. Fui lá consagrar a casa, tinha lá um bolo que ela tinha feito, um bolo gostoso de fubá. Além do bolo que eu comi lá, deu para trazer embora para casa. Já acabou, viu? Eu vou, irmão. Eu não tenho problema com isso daí. Eu vou aonde precisa ir. O texto ele fala assim: ó, quem crê e for batizado será salvo. Então a gente vai, a gente atende. O negócio é a pessoa precisa aceitar. É aquele que crê. É aquele que crê. Então, tem muita gente que aceita, tem muita gente que quer, tem muita gente que gosta, mas ninguém é obrigado a nada. E essa é uma dificuldade que muitas pessoas elas assim, sofrem para conseguir vencer. A não obrigatoriedade de ir para o céu. A não obrigatoriedade de viver uma vida abundante. Ninguém é obrigado a viver uma vida abundante. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Qualquer um que quiser ir para o inferno tem a liberdade de ir para o inferno. Mas nós temos que pregar. O inferno não foi feito para nenhum de nós. O inferno foi feito para o diabo e para os anjos que com ele se rebelaram. Aí tem uns crentes que são tão teimosos, mas tão teimosos que eles querem ocupar o lugar do diabo no inferno. O inferno não é para nós. O inferno é para o diabo. O inferno não é para aquelas pessoas que ainda não voltaram para Jesus. Tem muita gente que precisa voltar. Elas voltam através da pregação. Quem crer e for batizado será salvo. A importância da salvação. A importância da pessoa aceitar o sacrifício de Jesus para ela. A importância. Quem não crer será condenado. Quem não crer. Então, a condição para a salvação é crer. A condição para a salvação é acreditar. E nós temos esse trabalho de anunciar, de pregar e acreditar no que o Espírito Santo vai conversando com a pessoa dia após dia. Dia após dia. É o Espírito Santo quem vai dizer: olha, é assim, é assado, é cozido e é frito. É o Espírito Santo e mais ninguém. As muitas palavras, volto a dizer aquilo que já disse momentos atrás. Muitas palavras não quer dizer nada. É ação, é atitude. Então, nós temos que agir, nós temos que pregar, nós temos que anunciar,
nós temos que estar como aquele pai, que quando o filho vai, o filho pródigo, né? Ele vai, e quando bate a fome, ele toma a decisão de voltar. Nós temos que estar pronto para receber o filho de braço aberto. É a nossa função, é a nossa tarefa. É assim que nós estamos aqui hoje, nessa condição de homens e mulheres chamados para anunciar a salvação e saber que salvação, ela não vem a partir de nós enfiarmos goela abaixo. Salvação, ela vem a partir do momento em que a pessoa aceita esse Jesus. Vamos ficar em pé? Todos em pé? Músicos, por favor, podem vir para o altar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É isso. É isso. Está feito, está pregado, está falado. Tem alguém que não é batizado aqui nessa manhã? Pastor, eu ainda não passei pelas águas do batismo. Tem alguém? Todos já são batizados? Todos? Se tiver alguém que não é batizado, levanta a mão assim. Vamos cantar uma canção, depois nós vamos encerrar o culto. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Glória a Deus. Quem estava conosco até o momento através da transmissão, Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Os que ficam, tem alguém que aniversariou durante a semana e gostaria de receber oração? Pastora Kátia Reginaldo, com 38 anos de casado, quer oração?